Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 29 de dezembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Tomás Becket. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São David, rei e profeta, filho de Jessé de Belém, que encontrou graça diante de Deus e foi ungido com o óleo santo pelo profeta Samuel para reinar sobre o povo de Israel. Trasladou a arca da aliança do Senhor para a cidade de Jerusalém, e o Senhor lhe jurou que a sua descendência permaneceria para sempre, porque dela nasceria Jesus Cristo, segundo a carne. Em Arles, na Provença, região da Gália, atualmente na França, São Trófimo, considerado o primeiro bispo desta cidade. Morte no século III. Em Cartago, na odierna Tunísia, São Liboso, bispo de Vaga, hoje Beja, em Tunis, e mártir, que no concílio de Cartago afirmou acerca da questão do batismo dos hereges. No Evangelho Cristo disse: Eu sou a verdade, e não eu sou o costume. Morte no ano 258. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, São Martiniano, bispo. Morte no ano 431. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Marcelo, abade do mosteiro dos Ascemetas junto ao Bósforo, onde dia e noite ininterruptamente se cantavam os salmos. Morte no ano 480. Em Esmes, na Neústria, agora na França, Santo Ebrulfo, abade do mosteiro de Ouche no tempo do rei Childeberto. Morte no ano 596. Em Palermo, na Sicília, região da Itália, o beato Gerardo Cagnoli, religioso da Ordem dos Menores, que durante muito tempo tinha vivido como eremita. Morte no ano 1342. Em Londres, na Inglaterra, o beato Guilherme Howard, mártir, que, sendo visconde de Stafford, professou a fé católica e, por isso, falsamente acusado de conspiração contra o rei Carlos II, morreu ao fio da espada por Cristo. Morte no ano 1680. Em Seul, na Coreia, os santos Benedita Yonkeon-nyon, viúva e catequista, e 6 companheiros mártires, que, depois de sofrerem muitos suplícios por causa do nome cristão, finalmente foram degolados. São estes os seus nomes: Pedro Chosh Ang Rub,
catequista, Bárbara Chochunji, viúva de São Sebastião Nan Igvão, Madalena Anyongyi, viúva, Isabel Chong Chongyi, virgem, filha de Santa Cecília Il-Sou Sai, irmã de São Paulo Chong-azan, Bárbara Kosan-yi, esposa de Santo Agostinho Pak Chong-won, e Madalena Yongdon, virgem, irmã de Santa Catarina Yi. Morte no ano 1839. Em Paterna, cidade da província de Valência, na Espanha, o beato José Aparício Sanz, presbítero e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, derramou o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Picadero de Paterna, localidade da mesma província de Valência, os beatos Henrique João Requena, presbítero, e José Perpinanacher, que travaram um nobre combate por Cristo. Morte no ano 1936. Em São Miguel de Los Reis, na mesma província de Valência, o beato João Batista Ferreira Boluda, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que, durante a mesma perseguição, imitando a paixão de Cristo, mereceu alcançar a glória do martírio. Morte no ano 1936. História de São Tomás Becket. Origens. Tomás Becket nasceu em 21 de dezembro de 1118, na cidade de Londres. Seu pai era normando. Tomás cresceu na corte real inglesa, lado a lado com o príncipe herdeiro do trono, chamado Henrique. Era um dos jovens que compunham a comitiva do príncipe e um de seus amigos mais íntimos. Tomás e Henrique tinham grande afinidade. Tomás, a princípio, era ambicioso, aventureiro, amante das diversões, caçador audacioso e amigo das disputas perigosas. Ele e o príncipe compartilharam a adolescência e a juventude. Chanceler. Quando Henrique III, seu amigo, foi coroado, a amizade dos dois ainda teve continuidade, pois o rei o nomeou seu chanceler. Num certo momento, porém, Tomás começou a se interessar pela vida religiosa. Começou a estudar a doutrina cristã e tornou-se amigo do arcebispo de Londres, chamado Teobaldo de Canterbury. Arcebispo. Seguindo as orientações do arcebispo, Tomás Becket foi se aprofundando na fé, no conhecimento de Deus e da doutrina. A um dado momento concluiu que deveria deixar o cargo de chanceler para se dedicar à religião. Recebeu, então, a ordem do diaconato, através do bispo Teobaldo, passando a ser arcediácono do bispo. Quando Dom Teobaldo faleceu, o Papa permitiu que o rei escolhesse o novo arcebispo. Henrique III nomeou o amigo para o cargo. A amizade desfeita. Tomás Becket recebeu a ordenação sacerdotal em 1162, e no dia seguinte, a sagração como bispo de Canterbury. Logo, porém, começou a ter problemas com o rei. Primeiramente porque Henrique III publicou um conjunto de leis que chamou de Constituições de Clarendon. Essas leis davam direitos abusivos ao rei, e pretendiam reduzir a Igreja a um pequeno departamento do Estado da Inglaterra. Dom Tomás Becket, zeloso dos assuntos da Igreja e dos direitos de Deus, foi frontalmente contra. O rei, então, passou de amigo a perseguidor. Tanto que Tomás Becket teve de fugir dali para a França. Exílio. O bispo Tomás Becket permaneceu no exílio durante 6 anos. Só conseguiu voltar para sua diocese na Inglaterra quando o Papa Alexandre III conseguiu um acordo de paz com Henrique III. Ao chegar novamente à sua diocese, Dom Tomás Becket foi aclamado pelo povo. Os fiéis, com efeito, amavam-no e respeitavam muito sua integridade de homem correto e de pastor dedicado. Paz frágil. Tomás Becket, porém, sabia muito bem que aquela paz era frágil. Tanto que afirmou a todos: voltei para morrer no meio de vós. Seu primeiro ato depois de retornar à diocese foi destituir todos os bispos que tinham cedido aos caprichos do rei. Nesse momento, a paz, que já era frágil, desapareceu. Perseguição e morte. Quando Henrique III ficou sabendo desses atos de Dom Tomás Becket, pediu que alguém matasse o bispo. Tomás Becket foi avisado da intenção clara do rei, mas preferiu não fugir outra vez. E respondeu com uma frase que ficou gravada na história: o medo da morte não deve fazer-nos perder de vista a justiça. Assim, entrou em oração, vestiu os sagrados paramentos e ficou à espera de seus assassinos dentro da catedral. 4 cavaleiros chegaram e o apunhalaram na catedral.
Como o cordeiro manso, ele não ofereceu resistência. Era o dia 29 de dezembro de 1170. Assim, São Tomás Becket entregou sua vida por causa da justiça e da verdade de Jesus Cristo. Foi mártir. Sua canonização aconteceu apenas 3 anos depois de seu martírio, sendo celebrada pelo Papa Alexandre III. A sua festa litúrgica acontece no dia de sua morte. Oração a São Tomás Becket. Senhor nosso Deus, que destes ao mártir São Tomás Becket a grandeza de alma que o levou a dar a vida pela justiça, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de saber perder a vida por Cristo neste mundo, para podermos encontrá-la para sempre no céu. Por nosso Senhor. Amém. São Tomás Becket, rogai por nós.